Olá, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Então vamos para mais uma aula de ciências. Nesta aula, iremos estudar a capacidade de dissolução da água. Neste tema, é abordada a propriedade solvente da água que permite a formação de diversas misturas que são importantes nos diferentes processos que ocorrem no nosso planeta, certo? E nesse estudo, iremos aprender a diferença de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, ok? Então, para vocês, o que é dissolução? A dissolução, pessoal, é um processo em que, ao misturar dois materiais, um material se dissolve em outro. Como assim? Por exemplo, a água mineral, a água que nós consumimos, ela é uma mistura, certo? Então, significa que ali na água mineral não contém só o H2O, não contém só a água. Vai ter também diversos sais minerais e gases dissolvidos. Vocês sabiam disso? Outro exemplo também é se pegarmos um copo d'água e misturarmos um pouco de sal ou açúcar. De princípio, não conseguiríamos ver o sal ali misturado com a água. Por quê? Porque o sal vai estar dissolvido na água, certo? Então, esse é um exemplo de dissolução. E a capacidade de um material se dissolver em outro é chamado de solubilidade, certo? Mais uma vez, solubilidade é a capacidade de um material se dissolver em outro. Por exemplo, o sal, ele é um material solúvel, certo? Ele tem a capacidade de se dissolver em outro. E de acordo com a solubilidade, os materiais podem ser classificados como solúveis, que é quando se dissolvem, ou insolúvel, quando não se dissolvem. A temperatura influencia na solubilidade de um material. Por exemplo, a dissolução do gás oxigênio na água, que é essencial para a manutenção na vida de muitos seres vivos aquáticos. As indústrias que usam a água em seus processos e devolvem elas quente, com a temperatura maior do que o normal, vai fazer com que o oxigênio diminua ali no lago, no rio, no mar, no corpo aquático, e vai ser dissolvido, certo? A água é devolvida com a temperatura maior do que o normal e vai acontecer que o oxigênio vai diminuir. Por isso que esse peixinho aqui está usando oxigênio aqui para respirar, certo? E aí o que vai acontecer? Pode levar vários desses seres vivos à morte. Triste, né? A água e a formação de misturas. Se adicionarmos um material a outro material, iremos obter uma mistura, não é verdade? Se pegarmos um copo de água e colocarmos óleo, nós iremos ter uma mistura. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou em heterogêneas, de acordo com o número de fases que apresentam. E o que é fase? Fase é cada parte que pode ser observada, certo? Por exemplo, se pegarmos um vidro, um recipiente transparente, colocarmos água e um pouco de sal, de princípio, não iremos conseguir ver o sal, certo? Iremos ver só a água, porque o sal vai estar dissolvido. Então, essa seria uma primeira fase. Mas com o passar do tempo, o sal vai ficar todinho ali no fundo do recipiente, certo? Iremos conseguir ver o sal. Então, essa é a segunda fase. Primeira fase, não iremos ver o sal de primeira, certo? Segunda fase, depois o sal vai ficar ali decantado lá no fundo do recipiente, ok? As misturas homogêneas. As misturas homogêneas, que também podem ser chamadas de soluções, apresentam apenas uma fase. Por isso, não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que compõem essa mistura. Por exemplo, um copo com água aqui, né, pessoal? Mas será que aqui só tem água? Tem água e açúcar. E por que não conseguimos ver o açúcar? Porque o açúcar está dissolvido, certo?
Em uma solução, nessa mistura homogênea, o material que apresenta maior quantidade é chamado de solvente e os demais componentes são chamados de soluto. E aqui novamente o nosso exemplo, a água que está em maior quantidade será o solvente, certo? E o açúcar, que são os demais componentes, será o soluto. Juntos formam essa mistura homogênea, ok? E a água é um excelente solvente, ou seja, ele tem uma grande capacidade de dissolver grandes variedades de materiais. Por isso ele é chamado de solvente universal. As soluções nas quais o solvente é a água são denominadas de soluções aquosas, certo? Quando uma mistura, o solvente for a água, o nome dessa mistura será solução aquosa, ok? Mas não são todos os materiais que a água é capaz de dissolver. Há alguns que ela dissolve pouco ou outros que praticamente nem dissolvem. Ao adicionarmos esses materiais na água, conseguiremos distinguir visualmente a presença de cada um dos componentes. Essas misturas são chamadas de misturas heterogêneas. Neste tipo de mistura, podemos observar todos os componentes. As misturas heterogêneas são misturas que apresentam mais de duas fases. Por exemplo, se pegarmos um copo com água, colocarmos um pouco de óleo e areia, primeiramente, na primeira fase, iremos ter uma mistura bem peculiar, certo? E depois, com 2 minutos depois, iremos ter esse resultado. Isso acontece por quê, pessoal? Por que a areia ficou embaixo, a água no meio e o óleo em cima? Vocês sabem me explicar? Isso acontece porque a areia ela é mais densa que a água, é mais pesada que a água, certo? Então decantou, ficou todo aqui embaixo, certo? E o óleo ficou em cima da água porque é menos denso, é menos peso do que a água, ok? Mesmo para os materiais considerados solúveis em água, há uma quantidade limite que pode ser dissolvida em um dado volume de solvente. E ao ultrapassar esse limite, observamos a deposição da parte do material não dissolvido no fundo do recipiente. Por exemplo, se pegarmos um copo d'água, e voltando aqui, um copo d'água e colocarmos açúcar, primeiramente não iremos ver o açúcar. Mas se a gente colocar bastante açúcar, iremos ver todo o açúcar dissolvido no fundo do recipiente, não é verdade? Então essa foi nossa aula, espero que vocês tenham aprendido a diferença de misturas heterogêneas e homogêneas e os outros demais assuntos que estudamos, certo? E nesta atividade iremos precisar da ajuda dos seus pais, certo? Por quê? Porque iremos fazer uma atividade prática, certo? Eu quero todas as fotos no meu privado, tá bom? Questão 1. De acordo com o que foi estudado, diferencie A. Mistura homogêneas. B. Misturas heterogêneas. O que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas? Vocês vão dizer, certo? 2. O que é solvente e soluto? Qual a diferença, pessoal? E qual é o solvente universal? Eu falei no vídeo, certo? Questão 3. Qual a diferença de materiais solúveis e insolúveis? Também falei. Questão 4. Vamos avaliar a capacidade da dissolução dos materiais, certo? Nessa questão, nessa atividade prática, ela é bem simples e todos os materiais a gente encontra em casa, certo? Na cozinha. Os materiais serão água, sal de cozinha, açúcar comum, areia e óleo de cozinha. Uma colher de sobremesa, aquelas colherzinhas pequenininhas, e 4 recipientes transparentes. Pode ser copo de vidro, copo descartável transparente ou qualquer outro recipiente transparente que vocês tenham em casa, certo? Primeiramente, vocês vão pegar esses 4 recipientes e cada um vocês vão colocar
coloquem água acima da metade, certo? Quase cheio. E usando a colherzinha, coloquem 3 colheres de sal no primeiro recipiente, 3 de açúcar no segundo, 3 de areia no terceiro e 4 de óleo no quarto recipiente. Aí vocês mexem bastante durante mais ou menos 1 minuto e depois esperem por 2 minutos, certo? Depois vocês vão observar cada recipiente e observar o que aconteceu em cada um, certo? Faça um de cada vez para anotar direitinho a fase de cada um. Depois vocês vão analisar e explicar. O que aconteceu com a mistura em cada um dos recipientes. 2. Classifique cada material como solúvel ou insolúvel. Vocês vão escrever isso aqui também. Aí vocês vão explicar em cada um. Água com sal. O que aconteceu nessa mistura? E vocês vão classificá-los como solúvel ou insolúvel. Água com óleo. O que aconteceu? Classifique. É solúvel ou insolúvel? C. Água com areia. D. Água com açúcar. Certo? E cada mistura vai ficar mais ou menos assim. No primeiro copo vocês colocam água. No segundo, no terceiro, no quarto. E em cada um vocês colocam um pouco de sal, um pouco de óleo, um pouco de areia, um pouco de açúcar. E vão observar e responder isso aqui, ok? Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado e valeu, até a próxima aula.